Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje nós faremos a finalização para a nossa revisão da ESA. Nós fizemos então toda uma sequência, uma série que vai desde o vídeo de colônia, depois um de império e mais uma primeira parte de república. Aqui nós finalizaremos com a segunda parte do período republicano. Vamos lá para o vídeo, roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Se você não conhece o canal, então assista esse vídeo até o final. Se você se interessar, se inscreva, ative as notificações. E se você gostar do vídeo, dê aí a sua curtida, deixe seus comentários também. Nós vamos falar aqui nesse vídeo especificamente da Era Vargas em diante, levando em consideração algumas questões que já caíram nas provas da ESA dos últimos anos. Vamos lá então para a primeira questão. A primeira questão é da prova de 2017, diz assim: a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para o mandato de 4 anos, ocorreu no ano D. Eu gosto muito da forma como foi elaborada essa questão, porque ela traz uma coisa que é muito recorrente, inclusive nas provas da ESA. Aquele detalhe que vai ser crucial para acertar ou errar a questão. Nesse caso aqui, ele está perguntando sobre uma eleição indireta que levou Getúlio Vargas ao poder. Você vai ter que ter muita atenção nisso. E em se tratando de Getúlio Vargas, embora ele tenha governado por muito tempo o país, primeiro num período de 15 anos, que vai de 30 a 45, depois num período de mais 4 anos, que vai de 51 a 54, poucas vezes Getúlio Vargas chegou ao poder pela via eleitoral, pelas eleições. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder através de uma revolução, que depois então Washington Luiz e colocou ele provisoriamente no poder. Em 1934, a Assembleia Constituinte, que se reuniu para preparar a Constituição, determinou que os próximos presidentes seriam eleitos por eleições diretas. No entanto, ela faz uma ressalva, que especificamente o primeiro presidente seria eleito de forma indireta. Nesse caso, então, a Assembleia elegeu Getúlio Vargas indiretamente em 1934. Em 37 ele dá o golpe e fica no poder até 45. Voltando a ser eleito diretamente só lá nas eleições de 50. Vamos lá nas alternativas, já sabendo que se trata de 1934, essa eleição indireta. Na letra A, 1930 não é a Revolução. 1934 é essa alternativa correta, é isso que nós estávamos procurando, é essa daí que você marca para acertar a questão. Ok? Tudo compreendido então até aí? Então vamos para a próxima questão, que também é sobre a Era Vargas. Se você está estudando para a prova da ESA, olhe com muito carinho para a Era Vargas, porque as questões são muito frequentes. Então vamos lá para a questão. Ao primeiro governo de Vargas, 1930 a 45, pode ser atribuída uma importante conquista social. Foi a... Olha, de novo, aquela questão que traz um detalhe importante para você acertar. E na alternativa logo direto. Nós temos vários elementos que marcam a Era Vargas, mas ele está pedindo um elemento social. Então só há uma única alternativa que fala desse elemento social. Vamos lá para as alternativas. A primeira diz assim: construção da Companhia Siderúrgica Nacional, certo, mas isso daí não é social. Faz parte de um plano industrial que Getúlio Vargas intensificou durante o Estado Novo. A criação da Companhia Vale do Rio Doce, também é industrial. Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, de fato, entrou na Segunda Guerra Mundial, participou da Segunda Guerra Mundial, mas não é um empreendimento social, essa alternativa. Na letra D diz: criação das leis trabalhistas com jornada de 8 horas, férias remuneradas e indenização por dispensa. Isso daí é social. Isso acontece na Era Vargas e que vai mudar o cotidiano das pessoas, que vai interferir na aquisição de direitos desses trabalhadores. Então essa daí realmente é uma conquista social. Na letra E, que é a última alternativa, diz: outorga da Constituição de 1937 com características fascistas, a chamada polaca. Isso também de fato aconteceu, mas isso é uma questão política, uma questão de Estado, não é uma questão especificamente social. Então a alternativa correta é a letra D. Então vamos para a próxima questão, e essa daí é da prova de 2014, também sobre a Era Vargas.
e se ela cai bastante, a gente vai intensificar aqui. Vamos lá para a questão. Em 1945 chega ao fim o Estado Novo implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas tivemos, ele quer saber aqui quais seriam as causas, o que foi que contribuiu para levar ao fim o Estado Novo, iniciado lá em 37. Então vamos verificar ali qual seria exatamente a alternativa. Na letra A diz assim: Revolução de 1945, realizada pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro daquela época. Bem, primeiro não houve uma revolução sindical, os sindicatos eram controlados, inclusive, chamados sindicatos pelegos. Mas eu queria também destacar para vocês que pelos trabalhadores o Vargas não sairia do poder. O Vargas poderia ter governado como um ditador para muitas pessoas, mas para a maioria dos trabalhadores ele não era bem esse ditador que deveria ser escorraçado do poder. Então a gente descarta essa daí. Letra B. A atuação do movimento estudantil, liderado pela UNE, que assumiu o poder apoiando o Partido da União Democrática Nacional. A UDN, a União Democrática Nacional, é um partido de elite, ligado à burguesia industrial, altamente conservador, que não tem esse diálogo, por exemplo, com os interesses da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Tudo ok? Então vamos para a letra C. Pressões norte-americanas obrigando Getúlio Vargas a extinguir o Estado Novo e tornar o país uma democracia. Olhem só, os Estados Unidos ele até pode ter tido a pretensão, sim, do fim do Estado Novo, mas eu queria deixar claro que as condições para a derrocada do Estado Novo elas estão muito mais fortes dentro do Brasil e com as condições criadas aqui mesmo do que uma pressão externa. Letra D. Adesão de Getúlio Vargas ao fascismo, propiciando que ele implante no Brasil um regime semelhante após 1945. Negativo, após 45 não tem mais era Vargas. Nós estamos falando de Estado Novo até 1945. Na letra E, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia, até aquele momento, uma ditadura. Essa daí é a alternativa correta. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma das piores contradições que o Estado Novo poderia, então, gerar. É importante destacar que o Estado Novo é uma ditadura, portanto, simpática às ditaduras europeias, o fascismo e o nazismo, muito espelhada nesses países totalitários, mas que quando entra na guerra, entra do lado das democracias para combater as ditaduras. Tudo bem que ele entra quase que pressionado pelos Estados Unidos. Tudo bem, é inegável. Mas o fato de ter lutado em favor das democracias e ajudado a eliminar as ditaduras faz com que aqui no Brasil se crie todo um movimento para acabar com a ditadura também aqui do Estado Novo, já que o Vargas teria lutado contra as ditaduras. Essa daí é a alternativa correta. A próxima questão se refere ao período de República Populista entre 1946 a 1964. Então vamos lá para a questão. Ela diz assim: o período que decorreu entre 1946 e 1964 é conhecido na história do Brasil como República ou Era Populista. A respeito desse período, é correto afirmar que a política... Olha só, gente, entre 1946 e 1964, nós temos um período democrático da história republicana do Brasil. É bom lembrar que até 45 nós temos uma ditadura do Estado Novo. E aí começa esse período democrático que vai durar até 64 com o golpe militar, que instaura então a ditadura militar no Brasil. Então, nesse recorte de 46 a 64, ele quer que você busque nas alternativas alguma coisa que esteja corretamente colocada ali. Vamos lá então para as alternativas verificar o que elas dizem pra gente. Na letra A, interna do governo João Goulart, foi marcado pela união de toda a classe política em prol da estabilização do país. Nesse período de governo do João Goulart, que vai de 61 a 64, nós não temos um Brasil tranquilo.
É um período de instabilidade política, é um período muito agitado, não tem essa união, o Brasil está dividido e muitos conflitos vão ocorrer nesse momento. Então, além de não haver união, não é um período tranquilo, essa daí está incorreta. Na letra B diz: industrial do governo Juscelino Kubitschek terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o Fundo Monetário Internacional. Sim, isso realmente aconteceu. Essa alternativa está correta. Mas como assim romper com o FMI? Acontece que é bom que a gente lembre que o JK, o Juscelino Kubitschek, foi eleito com um plano de metas. Havia ali algumas coisas que seriam realizadas durante o governo, entre elas a industrialização do Brasil, a construção da nova capital Brasília e entre outros. A partir do momento que ele começa a negociar com o FMI, e esse FMI vem colocar condições que inviabilizam a realização do plano de metas, ele repensa e chega inclusive a romper com o FMI para não comprometer a execução do plano de metas aqui no Brasil. Vamos ver o que tem de errado nas outras. Moratória do governo Jânio Quadros pautou-se pela desvalorização da moeda, o que levou a declarar moratória. De fato, no período de Jânio Quadros, houve essa desvalorização do cruzeiro, que era a moeda da época. Mas a moratória, o que é moratória? É quando o governo ele suspende o pagamento dos juros da dívida. Alguns historiadores dizem, dá o calote, não vou pagar. Certo? Mas essa moratória ela só vai acontecer aqui no Brasil em 1987. Já é um outro momento da República, nova República, e o governo era o José Sarney. Não está correspondente aí com o Jânio Quadros, ok? Na letra D diz assim: externa do governo Eurico Dutra caracterizou-se por sua independência em relação aos grandes blocos ideológicos vigentes. Não, completamente errado. Nesse período de governo do general Dutra, é muito importante levar em consideração o contexto da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria está iniciando, o mundo está se bipolarizando em dois grupos, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, e o Brasil precisava tomar partido de um deles e se alinha em 1947, na Guerra Fria, ao lado dos Estados Unidos, portanto capitalista. Então ele não fica neutro, ele não vai exercer essa neutralidade. Vamos verificar a próxima. Mineral do governo Getúlio Vargas buscou a nacionalização de todas as jazidas, ficando o monopólio de exploração para a Companhia Vale do Rio Doce. Isso inclusive já havia acontecido, não nesse período que está vigente aqui na questão. Então vamos dar continuidade à nossa revisão com a próxima questão. Mas não sem antes perguntar para você o que você está achando da revisão, se ela realmente está contente. Deixe aí nos comentários o que você está achando. E se está achando bom, aproveita, não esquece de deixar aquele like que ajuda e fortalece muito o nosso canal. Vamos lá na próxima questão. E é uma questão que diz assim: é correto afirmar que o presidente Dutra, uma questão bem direta, dessas que vai logo direto ao assunto, direto ao ponto. Certamente ele vai perguntar nas alternativas sobre uma característica do período de governo do general Dutra, que está corretamente colocada ali. Vamos lá nas alternativas com a letra A. Legalizou o Partido Comunista Brasileiro? Não, pelo contrário, ele vai colocar o partido na clandestinidade. É importante lembrar, olha o que eu falei ainda há pouco, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Isso significa dizer que ele vai ter que combater o comunismo, o socialismo aqui dentro do país. E colocar o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade faz parte desta ação. Letra B. Rompeu relações com a União Soviética. Sim, gente, é isso mesmo. Tem tudo a ver, está diretamente ligado ao que a gente acabou de falar no comentário da alternativa anterior. Vamos lá para a letra C, ver o que é que tem errado ali. Diz assim: renunciou meses depois de assumir o cargo. Não, isso vai acontecer mais tarde com o presidente Jânio Quadros. Próxima alternativa: preferiu suicidar-se a renunciar ao cargo. Também não é com o Dutra essa história. Isso daí é com Getúlio Vargas, que é o presidente que vai suicidar em 1954. E a próxima diz assim: proibiu a importação de produtos estrangeiros. Pelo contrário,
Nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil se abre para os produtos americanos, para empresas americanas. Alguns historiadores chegam até a dizer que esse é um período de massificação da entrada de produtos e até da cultura americana aqui no Brasil. Então, não tem essa relação de proibição. Vamos para a próxima questão da nossa revisão da ESA, do período republicano, da segunda parte. Se você está gostando desse vídeo, aproveite e compartilhe com seus amigos que também vão fazer a prova da ESA. Vamos lá na questão. É uma questão da prova de 2015 e diz assim: Jânio Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão nacional. O apoio de um partido tradicional, porém, foi decisivo na obtenção de uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Trata-se do partido. Olha aí, que interessante, né? Quem foi o partido que deu toda essa força para eleger Jânio Quadros? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, o Partido Social Democrático, eles vêm com uma tradição ali de fortalecer candidaturas nesse período. Mas nesse momento eles não vão eleger o Jânio Quadros, eles vão estar do lado do adversário, o Marechal Henrique Lott. E o outro partido que se destaca é o UDN, a União Democrática Nacional, que vai então ser decisivo na eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros é aquele tipo que alguns especialistas chamam de meteoro político, que chega então com aquele discurso demagógico, com aquele discurso moralista e acaba então ganhando uma boa parte dos eleitores, convencendo a votar nele. Inclusive utilizando a vassoura na sua campanha, vai, vassourinha, você já deve ter visto isso. Ele vai então ganhar com o discurso de varrer a corrupção e acabar com a imoralidade no Brasil. Ele vai ganhar muitos adeptos e vai ser eleito para um breve mandato que vai durar apenas alguns meses, ok? Vamos lá nas alternativas, já sabendo que se trata então da UDN, certo? Então nós temos aqui na letra A, PTB, não é o PTB. Letra B, o DN, é essa a nossa alternativa correta. Nós já sabemos naturalmente que todas as outras estão incorretas. Valeu? Então até aí, vamos para mais uma questão. É da prova de 2019 e diz assim: o governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores por meio do PAEG. São ações desse governo, exceto. Nós estamos diante de uma questão de ditadura militar. Não é muito comum cair a ditadura militar, mas é bom ficar atento a esse período também. O PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, é uma política econômica da ditadura militar antes do milagre econômico, que vai acontecer mais tarde. É o plano de governo do Marechal Castelo Branco para direcionar a economia para o desenvolvimento. Uma série de ações foram tomadas, uma série de medidas foram tomadas aí. Vamos lá nas alternativas encontrar uma que não faz parte do PAEG. Vamos para a letra A, que diz assim: construção de Itaipu. Essa daí é a incorreta, gente. Essa daí é exatamente a que não faz parte do PAEG. A construção de Itaipu, ela vai se dar no meados da década de 70, em 1975. Esse é o período do governo do Ernesto Geisel e vai até 1982, quando já temos então Figueiredo na presidência da República. Ela não faz parte do PAEG. Vamos para as outras alternativas constar aqui. Olha só, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Bacen, foi criado o Banco Central para gerenciar melhor a economia. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, também criado nesse período. E na letra E, o Banco Nacional de Habitação, que inclusive foi responsável pelo aquecimento da construção civil, embora tenha sido responsável também pela criação de mais impostos. Então, a letra A é a alternativa correta dessa questão. A nossa próxima e última questão para essa revisão, ela é da prova de 2014. O Plano Collor e o Plano Real, apesar das diferenças de épocas, possuem em comum o fato de... Trata-se de dois planos econômicos da nova república e que está havendo aí uma comparação entre eles. E você vai buscar nas alternativas aquela que faz entre os dois uma comparação corretamente estabelecida.
O Plano Collor, que foi instituído lá no governo Collor, no início de 1990, famoso inclusive por ter confiscado as cadernetas de poupanças naquela época e que deixou a população empolvorosa por ter perdido então tudo aquilo que havia guardado ali por algum tempo. O Plano Real já vem no período posterior, que é um plano que faz parte do governo Itamar Franco, que foi gerido por uma equipe que fazia parte o Fernando Henrique Cardoso e que vai trazer ali consequências imediatas e muito populares, principalmente por estabelecer uma nova moeda forte que aparentemente tornava a economia mais estável e os produtos mais baratos. Vamos ver nas alternativas o que é que fala sobre os dois. Letra A. Estabelecerem metas de construção de usinas hidrelétricas, postos de extração de petróleo, rodovias e outras grandes obras públicas. Não, gente, não é isso que, pelo menos em tese, seria a proposta. Além de eu não conseguir ver todo esse resultado após o confisco das cadernetas de poupança pelo Plano Collor. Vamos para a próxima alternativa. Trazerem excelentes resultados econômicos e sociais, comprovando a boa capacidade brasileira no planejamento público. O Plano Collor é suficiente para a gente já falar de uma catástrofe social e econômica para o país. Não tem um excelente resultado e nem demonstra uma boa capacidade de gerir planos ou economia do país. Letra C. Serem políticas estatais de intervenção na regulação da moeda nacional. Sim, não interessa aqui qual foi o efeito deles, pelo menos nessa alternativa, mas que foi o Estado assumindo então o papel de gerenciar a economia, intervindo direto para resolver um problema de desenvolvimento e equilíbrio econômico do país. Isso daí está presente tanto no Plano Collor quanto também no Plano Real. No Plano Collor, porque foi exatamente o argumento para ter confiscado as cadernetas de poupança. Já o Plano Real, ele veio com uma solução, uma medida do Estado para controle e combate à inflação. Letra D. Diz o seguinte: terem estabelecido o controle de preços como o plano cruzado. Não, gente, não tem essa relação nos dois planos. Aliás, o Plano Collor, inclusive, ele não trazia medidas semelhantes ao plano cruzado, porque ele se propunha como uma alternativa que seria, inclusive, melhor que o plano cruzado, haja vista que o Collor fazia muitas críticas às medidas adotadas pelo Sarney durante o primeiro momento da nova república. Então vamos para a letra E, que diz assim: terem proposto reformas no Ministério da Educação aplicando a nova lei de diretrizes e bases da educação. Isso daí não tem absolutamente nenhuma relação nem com os dois planos econômicos e nem necessariamente com medidas econômicas adotadas pelo Estado nesse período. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa série de revisões para a prova da ESA. Nós fizemos então 4 vídeos. Eu espero que vocês tenham acompanhado com satisfação, entendido a explicação e que esse vídeo tenha colaborado para que você tenha êxito ao resolver as questões de história na prova da ESA. Sucesso para vocês na prova e na vida. O canal H de História agradece a participação e a presença de vocês por aqui. Valeu!